é uma herança ocidental. Quando os portugueses chegam, a maioria das tribos indígenas, só para se ter uma ideia, quando há o descobrimento do Brasil, até 1519, em menos de 20 anos, os portugueses mapearam da Bacia do Prata à Foz do Amazonas. Mais de 9.000 quilômetros de extensão. Então foram várias missões que foram enviadas após Pedro Álvares Cabral. Uma delas foi do Américo Vespúcio, né? Américo Vespúcio andou no Brasil. E há um debate, né, do século XIX muito interessante, que dizem que o nome América veio de Américo Vespúcio. Há quem discorde. Essa parte que eu estou falando aqui hoje é a superfície. Quando você vai na verdadeira história do Brasil lá atrás... O próprio nome do Brasil já é alvo de polêmica, né? Sim. Rei Brasil dos Celtas, que era as Terras Afortunadas. A palavra hebraica do pau-ferro, né? Que é Barzel. Eu tenho um livro que é Contos de Canterbury, Contos da Cornualha, se não me engano, né? Contos de Canterbury. Bom, obrigado. Que conta que fala da madeira do Brasil em 1300 e pouco. Um dos contos, desses contos que são herança da literatura bretã, né? Da literatura grã-bretanha, heranças de literaturas tradicionais daquela região. Os irlandeses sabiam que tinha terra aqui, né? Eles recebiam madeira que estão vindo do mar. Chamavam de madeira judaica, chamavam, inclusive, tem referências em documentos. Esses mapas irlandeses chegaram nas mãos justamente dos filhos do Dom João I. Chegou nas mãos do Henrique o Navegador. Tem um dos livros aqui do Barroso. Alguns sustentam que muitas dessas madeiras teriam vindo do Amazonas, né? Onde inclusive, né, junto com Pedro Álvares Cabral, a gente teve ali alguns cartógrafos judeus, né, que já conheciam... Não, os judeus trabalhavam demais na cartografia. Os árabes, sim, árabes o também. Pedro Nunes e outros eram grandes estudiosos do céu, da astronomia, conheciam instrumentos, são todos... A lenda é a seguinte, né? Os templários, quando a cristandade conquistou Jerusalém nas cruzadas, os templários surgem e se estabelecem lá. Aonde que eles vão morar? Qual que é a sede dos templários? O Domo da Rocha. Eles moravam no Domo da Rocha, a mesquita hoje, Al-Aqsa. Lá foi transformado em igreja, né? Exatamente, foi transformado em igreja. E eles moravam lá. Eles faziam culto. Os templários, eles eram tão diplomáticos que eles chegaram a fazer cultos cristãos junto com judeus e muçulmanos dentro do Domo da Rocha, da Mesquita Al-Aqsa, ou na época, né, da sede dos templários. Então, é interessante essa capacidade diplomática que eles tinham. Claro, eles defendiam a cristandade. Se houvesse batalha, eles estavam do lado da cristandade, mas eles sempre buscavam aliados de uma maneira diplomática. Depois eles também desenvolveram atividade bancária também, né? Sim, mas a atividade bancária dos templários não era a mesma atividade bancária dos Rothschild, por exemplo. Não, totalmente diferente. Era mais... Totalmente diferente. Os templários não eram bobos, não. Eles procuravam se estabelecer nas regiões onde tinha mais minas de ouro. Eles enriqueciam a ordem, mas trabalhando. Eles compravam, quando eles protegiam um local na Reconquista, eles negociavam lá a proteção, eles já sabiam do lugar que tinha mais recursos minerais. Esse livro conta essa parte. Se estabeleciam em locais para explorar o ouro, etc. Enriqueciam a ordem mesmo, para poder investir, mas eles tinham um propósito. E esse propósito era a expansão da cristandade. Era conquistar terras distantes, levar o evangelho a terras distantes. Eles não chegaram obrigando os índios a se converter. No início, claro, houve tribos indígenas que resistiram e guerrearam. Isso é muito interessante, essa história. Tem muitas batalhas muito interessantes que aconteceram e que fogem completamente à historiografia que a gente tem hoje. Por exemplo,
quando os espanhóis lá, Francisco de Orellana... foram no Amazonas. Carvajal entrou... Nossa, que aventura que foi aquela. E eles relatam uma batalha com tribos em milhares de índios, liderados por poucas mulheres, Isso. alvas e altas, que lideravam os índios. E que eles descobriram depois que esses índios pagavam tributos a essas mulheres. Por isso ficou o rio Amazonas, porque eles associaram com as guerreiras amazonas da mitologia grega. Exatamente. Eles Isso é dizem- relato dele. Mulheres brancas e Orelhada. altas, como assim? Né? E tem o cara que criou a bandeira do Brasil... E sabe que no Peru também, né? Os espanhóis ficaram impressionados com a quantidade de gente clara Sim. lá. E depois fizeram um exame de DNA, quem pesquisar na internet vai achar. Dizendo que esse DNA, na realidade, era de europeu, né? Porque a elite inca, as rainhas, as princesas, né? Elas eram, assim, consideradas muito bonitas pelos padrões europeus, né? Então, assim, elas tinham um padrão europeu de beleza mesmo. Isso é interessante. E era uma espécie da nobreza da época. Como se em algum momento do passado eles tivessem vindo para cá e fundado essas civilizações, né? Então, claro, as etnias eram muitas. Existiam muitas etnias diferentes. Agora, se você pegar o próprio cara que criou a bandeira do Brasil, Império, Jean-Baptiste Debré, que era da Loja Azul, vamos falar assim, do lado Loja azul, lado azul. da Loja Azul. Esse cara, ele tem retratos dos indígenas do Brasil, andando a cavalo e vestindo com roupas assim bem características dos índios, estilo meio maia, meio asteca, uns desenhos quadrados assim, com roupas mesmo, andando a cavalo. Então, na Amazônia existiam tribos de mulheres que andavam a cavalo. Então, e tudo isso é relatado. Isso que a gente falou aqui da tradição é a superfície. Agora, além disso, tem toda essa história do Brasil. Os guaranis tinham contato com os incas, né? Sim. O Aleixo Garcia saiu lá do litoral de Santa Catarina e foi conhecer os incas lá no sul. Você conhece esse episódio, né? Foi o primeiro bandeirante. Pelo Peabiru. Pelo Peabiru. O Peabiru é rota que liga o litoral de Santa Catarina para os São incas, Paulo também, os incas. Então sempre, na verdade, existiu um abafamento da história do Brasil. Tanto da parte totalmente. de Portugal, quanto daquilo que já tinha aqui. Essa é a parte que eu acho mais interessante. É muito mal ainda. compreendida a pré-história do Brasil, né? Pré-história do pré-1500, né? E eu falei disso porque a gente entrou nesse assunto. Você falou sobre Américo Vespúcio. Tem um historiador, um linguista, chamado Raimundo Ulisses de Penaforte. A gente estuda os livros dele em detalhes, né? Onde ele fala sobre ele e também um outro que foi da Academia Cearense de Letras, que foi o Bernardo Azevedo, se eu não me engano. Ele que escreveu Fenício no Brasil? Isso, eu o Fenício no Brasil é o Ludwig Schoenhagen. não, mas ele é ligado a... O Ludwig usou esses caras como fonte. Tá. Então tá bom. Esses caras como fonte. Eu tenho o Cândido Costa, eu tenho um livro de 100 anos, mas 120 anos esse livro, do Cândido Costa, As Duas Américas, que foi uma das fontes do Schoenhagen, que escreveu Fenícios no Brasil. Então, ele vai falar que, na verdade, o termo América, lógico, né? Você já tem lá ao redor da França, tem a armórica francesa. Já era um termo antigo, armórica. Mas ele vai falar que esse termo, América, ele vem de Amerogaia, que é um termo grego que significava terra separada muito distante. Sei que a Rô queria falar alguma coisa. Então, terra separada muito distante. E que, na verdade, esse termo já era muito conhecido. E existem mitos. E mito não é ficção, mito é tradição. A criação, a associação da palavra mito a uma ideia fictícia, ela é bem recente. Quando se falava em mito no passado, até o século XVIII, século XIX, a gente estava falando da história que os povos acreditavam, contavam uns aos outros. Hoje, com o materialismo histórico e dialético, nós acabamos transformando o mito em ficção, em fantasia. Mas
existem mitos, tradições mesmo, né, gregas, antigas, que falam de duas cidades gregas na América do Norte, por exemplo. Já me fugiu o nome agora, mas eu até já fiz aula sobre isso. Segundo o Charles Boxer, um grande estudioso, escreveu vários livros, foram encontradas moedas romanas no litoral da Venezuela. O que as moedas romanas estavam fazendo lá, né? Então, Esse livros, exames de DNA provam que aquela noção que a gente tem que os homens vieram do Estreito de Bering, isso aí já foi derrubado, né? Já se provaram. Você chegou a ler aquele Expedição Kon-Tiki, que era eu acho que ele é alemão. Sim, não, e provou. Ele era o quê? É dinamarquês, Thor Heyerdahl. Ele provou que tinha uma conexão entre o litoral do Peru e as ilhas da Polinésia. Você está falando de um cara que construiu um barco no Egito, o Thor Heyerdahl. Ele provou nos anos 70 que é possível atravessar o Oceano Atlântico. Não, esse é do Pacífico. Do Pacífico? Pacífico, a Expedição Kon-Tiki chama. Mas ele foi escrito nos anos 1950. Se eu não me engano, é o mesmo... Então ele provou duas coisas. Ele fez os dois. Se eu não me engano, é o mesmo cara. Eu sei, essa Kon-Tiki tem um site, né? Tudo que mostra. Se eu não me engano, é o mesmo, tá? Mas não tenho certeza. Que fez essas duas coisas, né? Tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico. A do Atlântico é mais recente. Ele construiu um barco de junco. Na frente, ele construiu, tem as fotos, ele construiu na frente da pirâmide do Egito. Aí eles tentam atravessar. Eles atravessam 2/3 e o barco afunda em 6 ou 7 pessoas. Aí ele volta. Aí ele vai atrás de um grupo nos Andes que domina uma técnica onde eles vão passar uma espécie de... vão besuntar... certo, para o barco não afundar. Que era uma tribo, inclusive... dos Andes, que dominava uma técnica antiga que é lá do Oriente Médio. Né? E sabe que técnicas de construção também são do Oriente Médio. Sim. Provaram que técnicas entre os incas de construção muito parecidas com o do Egito, do Oriente Médio, agora não lembro mais. Sim, as cabeças que a gente tem lá dos Olmecas, né? Aquelas cabeças na América Central muito parecidas com cabeças que você encontra lá nas Filipinas, na Indonésia. O Kon-Tiki provou essa conexão. Mas aí conta a história. Aí ele besuntou e... E aí ele conseguiu. Aí eles atravessaram o Oceano Atlântico na segunda tentativa. Mas teve algum barco de apoio, né? Para eles não morrerem. Foram monitorando. Mas era um barco de junco. Junco é tipo uma palha. Eu sei. É muito frágil, né? É um barco de junco, tipo uma jangada. Eles atravessaram o Oceano Atlântico, acho que em 7 tripulantes. Tá? Direto, ele refutou na prática que as viagens transatlânticas eram impossíveis antes das caravelas, porque ele usou como modelo um barco antigo egípcio, sendo que ainda existiam os barcos fenícios que eram bem melhores. Você falou da Venezuela, esse linguista vai fazer a conexão com Venezuela, né? Pequena Fenícia. A Venezuela vem desse nome, Cartagena, também Cartago. São, claro, tudo bem, os espanhóis batizaram e trouxeram. Mas isso é muito interessante. Faro, em Portugal, é uma cidade fundada por fenícios, tem no Brasil também. Tutóia, uma cidade que tem no Brasil, que segundo esse linguista vem dos nomes Tur e Troia. Tur, Fenícia, Troia, dos troianos, né? Que, inclusive, troianos, fenícios e as Amazonas eram aliados na Guerra de Troia. Quando Troia perde a guerra, esses historiadores afirmam que foi aí que eles começaram a levar os perdedores das guerras, aqueles que perderam, para essas terras distantes que eles conheciam. Dentre elas, a Foz do Amazonas, o Brasil, enfim. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.